Diante de tanto frio que tem feito nesses dias aqui no sul de Minas, a gente sofre, né? Tem uma dificuldade danada para sair da cama, para se agasalhar e mesmo assim fica sentindo muito frio. Agora os pets eles não conseguem reclamar desse friozão todo falando, né? Podem mostrar sinais, mas que sofrem, eles sofrem sim diante de tanto frio. A gente mostra imagens aí do abrigo da ONG SOS Bichos que recolhe alguns animais nas ruas de Pouso Alegre, abandonados, às vezes feridos, machucados, doentes, cuidam e deixam nesses abrigos à procura de pessoas que possam adotá-los. Ali eles buscam deixar os animais bem protegidos, bem cuidados. Mas você, aí em casa, sabe como proteger o seu pet de tanto frio que tem feito? Por isso que a gente vai conversar agora ao vivo, por Skype, com o médico veterinário, professor de veterinária na UNA, aqui em Pouso Alegre, o Ilan Munhoz. Professor, no verão as pessoas, principalmente que têm os pets, os animais, os cães ali mais peludos, sabem, vou ter que tosar para garantir que o animal fique tranquilo no verão. Mas e no inverno? As pessoas às vezes têm essa preocupação de que o frio também incomoda os animais, professor? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Então, essa questão do pelo é uma questão que é um pouco contraditória, porque no mesmo momento que ele pode fazer com que o animal fique com mais calor, mas ele é um isolante térmico também. Então, tanto no calor quanto no frio, ele acaba criando uma barreira, né? O que a gente recomenda é que no verão você faça as tosas higiênicas, principalmente para o animal, ao ter contato com superfícies frias, consiga trocar melhor a temperatura, e no inverno manter um pouquinho mais elevado. No inverno, a gente vai ter que ter alguns cuidados, principalmente mais com as patinhas, né? No verão, de não caminhar com os animais em horários muito quentes e no inverno, principalmente o quê? Aquecer, colocar meinhas, né, para proteger, principalmente os pequenininhos, né, que já têm menos estrutura, têm menos musculatura. Então, proteger bem, né, com meinhas, com as roupinhas na parte de cima, especialmente aqueles pequenininhos como os pinchers, os chihuahuas, né, ou os vira-latinhas pequenininhos, que são animais que sofrem um pouquinho mais com o frio. Já os peludinhos estão na zona de conforto, né? Eles estão do jeitinho que eles gostam, né? Com um clima mais fresco, podendo usar seu casaquinho de pelo com tranquilidade. Um cuidado muito importante, pessoal, que vocês, né, pais de pets, têm que ter quando a gente fala do animal mais peludo. O animal mais peludo, quando a gente põe a roupinha, a gente tem que tomar um cuidado em escovar várias vezes, porque senão vai formar um bolo de pelo. O pelo começa a sofrer, né? Ele começa a trançar e acaba formando o quê? Alguns locais que ficam mais úmidos, o que pode predispor a uma dermatite. Então, esse é um principal cuidado, para que seu animal continue com pelo bonito e não tenha que ser tosado por conta de roupa, né? A roupa é necessária nessa época, faz parte, né? Principalmente que eles também sentem frio, né? E não é pouco, tanto quanto nós, né? Estamos aí com dias bem complicados, mas o cuidado deve ser mantido, inclusive os banhos. Muitas pessoas falam, ah, está frio, eu não vou dar banho, né? Isso não é verdade, né? A gente deve manter o banho para manter essa saúde do pelo, o pelo sem estar enrolado e manter a saúde da pele desse animal também. Exatamente isso que eu ia perguntar pro professor a respeito do banho. O professor, mas aí deu o banho, tem que ter o cuidado na secagem também, não é isso? Sim, sim. O banho, né, ele sempre tem que ter, após, né, o shampoo, a hidratação, né, secar muito bem esse pelo, né? E principalmente em casa, um cuidado que as pessoas têm que ter, muitas vezes, a patinha do animal, né, tem animal que tem mania de pôr a patinha no pote de água, né, tem, ou pisando xixi. Pelo clima mais frio, pode acontecer o quê? Dermatites dentro dos dedinhos, entre os dedinhos. Então, uma atenção especial nessa época, porque como está frio, não vai evaporar tão rápido. Então, a chance maior desse animalzinho ter, ele foi na grama de manhã, a grama está úmida. Então, secar essas patinhas para que não haja a formação de fungos ou bactérias, o que pode causar um quadro clínico, né? Que aí vai ter que ter todo um tratamento longo para curar. Sem contar na dor, né? Que vamos dizer, né? É próximo o que seria para nós humanos uma frieira, né, que incomoda no andar, tudo mais, né? Professor, agora a gente, os humanos,
principalmente os grupos considerados de risco, tomam vacina contra a gripe. Para os animais também tem recomendação de vacina contra a gripe, por exemplo, os pets? Sim, existem várias apresentações comerciais, injetáveis, nasal, oral, existem várias apresentações, né? O importante é que essa vacina seja feita antes desse período, né? É uma vacina que a gente faz geralmente quando ele é filhote, a gente começa um protocolo, é uma das primeiras vacinas que a gente faz quando é filhote, e depois a gente mantém isso de forma anual. A indicação é que essa vacina seja feita no período de verão, né? Verão, início do outono. Por quê? Para que o corpo consiga chegar numa quantidade de anticorpos suficiente para o período que ele vai ter esse desafio, que é agora, nesse período mais frio, né? Que aí vai do outono e o inverno, no finalzinho, começo da primavera, que esse animal seja com uma boa imunidade. Isso a gente reduz muitos problemas respiratórios. E especialmente quando a gente fala dos nossos velhinhos, né? Os nossos velhinhos a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente no calendário vacinal. Perfeito. O professor Ilan, só para a gente voltar naquelas dicas iniciais que o senhor já deu aí a respeito de como agasalhar os pets nesse período de muito frio. Agora, quem tem a questão aí das pessoas que, digamos assim, têm menos condições financeiras, econômicas para comprar os equipamentos, as roupinhas numa loja pet, porque o tratar de um pet com tudo que ele merece é meio caro. Tem dica mais econômica para deixar os animais bem aquecidos nesse período, professor? Claro que tem. A gente tem que lembrar um pouco de como o animal se comporta na natureza. Até muitos dos telespectadores provavelmente moram em zona rural, né? E vão concordar comigo. Em dias frios como esse, muitas vezes você acorda e seu pet está dormindo lá na cama, lá na grama, no meio do pasto. Eles formam como se fosse um ninho, né? Com capim e ficam deitados ali no meio. Porque ele acaba formando um bolsão de ar quente ao redor daquela relva. Então, o que a gente pode fazer de formas baratas e simples? Folha de jornal, a gente pode ou amassar ou rasgar em tiras, colocar dentro de uma caixa de papelão, né? De preferência fechada, fazer o furinho só para ele entrar, ou mesmo quem tiver aí com a criatividade, né, mais aflorada, você pode fazer uma portinha, você faz um corte no meio, né? E uma meia-lua, onde a portinha abre e fecha e o animal fica lá dentro, com todo esse papel, um paninho. Por que da utilização tanto do papelão e do papel, né? São dois materiais que promovem o quê? Um bom isolamento térmico, né? Então, você pode utilizar, né? E isso colocar até dentro da casinha do seu cachorro. Ah, meu cachorro é grande, ele fica fora de casa. Então, o que eu posso pôr? Posso pôr placas de papelão, rasgar o papelão junto com a toalhinha, um pano, né? Para que ele fique aconchegado e ele consiga formar esse ninho e proteger, né, contra o frio. Importante a gente também evitar as correntes de vento. Então, colocar um pano na entrada da casinha, né, para que esse vento não entre, também é uma ferramenta muito fácil e barata, né? Aí entra a criatividade. Pode ser o papelão, um plástico mais grosso, a gente pode estar utilizando. Ou mesmo confeccionar roupinhas, né? Para os animais pequenininhos, para os filhotes, até mesmo uma meia velha, aquela meia furada, você pode cortar. No YouTube tem várias dicas disso, né? Você pode cortar, colocar o animal ali, né? Passar a patinha, uma parte da meia vira um pescocinho, né? Ou uma camiseta velha para os animais de rua, você pode cortar, amarrar no dorso. Tudo isso são ferramentas simples e baratas que você pode ajudar o animalzinho que está de rua. Lembrando, quando o animalzinho for macho, e a gente tem que fazer a roupinha na altura do umbigo. Por quê? No momento que ele for fazer xixi, ele ergue a perna. Se você coloca a roupinha muito embaixo, ele vai molhar. E essa roupa molhada vai ser incômodo para ele no frio. Então, quando for comprar roupinha, alguma coisa, meça próximo à linha do umbigo, né? A roupinha tem que chegar até ali. É o ponto ideal. Tanto para o macho quanto para a fêmea, mas principalmente para o macho. Perfeito, professor Ilan Munhoz, médico veterinário, professor da UNA, dando essas dicas importantes para proteger os pets no inverno. Obrigado, professor. Boa noite, bom final de semana. Se aquece aí que tá frio pra gente também. Sim. Um bom final de semana para todos e lembrem, aqueçam os pets também, tá? Valeu, professor.